Bom dia! Mais um Café com Pérola nessa segunda-feira maravilhosa. Hoje, como você tá vendo, né? Se você tá acompanhando os cafés, quando você me vê com a roupa da corrida, você já sabe, não deu tempo de fazer tudo que eu gostaria. Mas tem uma coisinha que eu fiz. Deixei a casa arrumada ontem, então hoje, quando eu acordei, eu não tinha esse compromisso, mas eu perdi a hora hoje. Tudo bem, né? Certo. Pega a sua xícara e vamos pra mais um café? Eu tenho conversado com muitas mulheres e hoje eu quero trazer um tema que é extremamente importante e que talvez está faltando esse jeitinho aí com você. Gente, preciso tirar esse esmalte. Eu sempre olho e falo que vou tirar e esqueço. Você é assim também? Enfim, eu percebi que como que a rotina da casa, como que a rotina do ambiente que a gente tá interfere diretamente na minha produtividade. Então, aqui em casa, se as coisas estiverem fora do lugar, isso interfere diretamente em mim. Então, hoje, o café é pra dizer, se organize. Por quê? Quando a gente tá organizada, tudo vai fluir melhor. E às vezes a gente não consegue arrumar a ideia, né? A gente não consegue colocar a ideia em ordem para poder se organizar. O antes do agir é saber o que organizar, né? Então, às vezes você tá com cansaço mental, você tá com lentidão, às vezes você tá esquecendo tudo, você tá procrastinando, e aí você só sabe que tem que mudar, você só sabe que tem que acontecer alguma coisa, mas você não sabe o que, como e principalmente o que está causando esses sintomas. Então, eu tô compartilhando isso com você porque eu fiz isso. Eu fui analisar a minha vida, né? Olhar os detalhes. Eu comecei a anotar a minha rotina. Então, assim, primeiro, hoje é meio que um passo a passo que eu quero compartilhar com você. Se você está nesse caso. E se você não tiver, se você concorda, deixa aqui nos comentários. Porque outras mulheres vão ler talvez um insight, uma dica que você faz e que vai ajudar essa pessoa a se organizar e finalmente ela está feliz e realizada com a sua rotina diária. Então, a primeira coisa que eu chamo é de diagnóstico. Você precisa diagnosticar, você precisa listar. Então, em uma semana, porque a gente quer resultados rápidos, né? Mas quando a gente está falando de uma mudança, pelo menos um mês para você se conscientizar dessa mudança. Foi assim comigo. Eu não vou dizer um mês, mas 21 dias ali, pelo que eu lembro, foi suficiente para eu conseguir diagnosticar onde estava o erro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi anotar tudo que eu fazia. Então, mesmo que eu esquecesse, eu pegava o que estava mais perto, celular. E aí, eu passei esses dias a ficar andando com ele e anotando tudo. Então, trabalhei para o Pérola, tal hora, tal hora. Arrumei as crianças, tal hora, tal hora. Acordei, tal hora. Tomei banho, arrumei a casa, sabe? Eu comecei a olhar também, e aí é uma questão minha, tá? Porque eu realmente estava fazendo um experimento, então eu anotei tudo, até a ordem que eu arrumava a casa. Então eu comecei a perceber que eu arrumava a casa, primeiro eu queria varrer, passar pano, não sei o que, só que no horário que as crianças chegavam muito agitadas, então tava ruim. Ou seja, quando você analisa o que você faz, a rotina que você tem, quando eu escrevi aquilo, gente, que eu transferi para um caderno, porque eu sou visual, né? Então, eu olhei e falei, caraca, tá bagunçado aqui. Tá tudo muito solto, tudo muito... Vai lá, vem cá, e volta aqui, faz não sei o quê. E aí eu fui... A segunda coisa foi olhar pra minha rotina e entender. Tem algo aqui que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo? É função de um outro integrante da casa. Nesse caso, tem os meus filhos e tem o Marcelo. E aí, por exemplo, eu via que eu perdia muito tempo catando brinquedo. E eu sempre me comprometi a ensinar eles tirou o brinquedo para brincar, terminou, guarda. Só que isso estava só na fala, eu não estava fazendo. Então, quando eu percebi que eu perdia muito tempo catando brinquedo, eu passei a dar essa tarefa para eles. Por incrível que pareça, eu descobri que eles sabiam tirar a cama deles, né? Tipo, tirar ali o coisa, dobrar do jeitinho deles. Mas já ia eliminar uma outra tarefa pra mim e eu ainda ia ensinar eles a serem organizados. Quando eles chegam da escola, o tênis ficava jogado, a camisa, eu fui ensinando. Olha, a bermuda não se lava todo dia, então você bota ali na corda pra pegar um ar. O tênis bota no murinho pra pegar um ar e um sol.
a blusa bota lá no tanque pra mamãe lavar, porque vai ter que lavar, não tem jeito, blusa branca, não sei o quê. Fui explicando e isso foi saindo das minhas mãos. Foram pequenas tarefas, mas que já me ajudaram muito. Proibi o brinquedo na casa toda. O quarto de vocês podem brincar à vontade, mas na casa inteira não. Então eu fui proibindo certas coisas, eu fui dando ordem a outras coisas. Eu peguei setores, assim, né? Vou chamar de setores da casa, cômodos da casa, e dei de responsabilidade pro Marcelo. Então, quintal, frente da casa, levar o lixo pra jogar fora. Responsabilidade do Marcelo, não é minha. E então eu fui eliminando coisas, só olhando a minha rotina. E fui organizando elas de forma cronológica, né? Que fosse funcionar melhor. Todo dia é igual? Claro que não. Aqui não tem receita de bolo, não tem perfeição. Esquece essa vida perfeita que tudo vai funcionar nos mínimos detalhes, porque é vida, tá vivo, sabe? Outras pessoas estão com você, não vai dar pra fazer tudo certinho do jeito que você gostaria. Porém, a gente pode sim ter uma vida mais organizada ao momento que a gente consegue fazer essa análise. Depois disso, eu comecei a ver também os meus horários vagos, né? E aí eu percebi um gap no meu domingo, por exemplo. Eu tiro o domingo geralmente pra descansar, porque a nossa mente precisa. E aí no domingo a casa não tá tão bagunçada, né? Porque já veio de uma semana de organização. E aí eu percebi que eu tinha um gapzinho ali, que era, tipo, chegou da igreja e ainda tem a organização do que vai comer, não sei o que, as crianças arrumando mochila. E eu ficava meio que esperando, que geralmente quem comanda o lanche no domingo é o Marcelo. Eu falei, nesse momento eu vou dar um jeitinho na casa. Porque assim eu já acordo na segunda-feira sem essa tarefa e vai me ajudar a ser mais produtiva. Principalmente, isso é pra mim, funcionando pra mim. E o dia que eu não tiver afim, eu não vou fazer. Não é obrigação. Eu tô querendo te dizer que talvez na sua rotina tenha um gap, um espaço de tempo que você pode encaixar alguma tarefa que vai te prevenir, vai te antecipar de fazer outras coisas. Você tá gostando até aqui? Tá fazendo sentido pra você? Então se inscreve nesse canal e dá sua curtida nesse vídeo, porque senão você vai esquecer. Então curte agora, já comenta se você tá gostando até a metade do vídeo. E se você não quiser comentar, comentar no final. Você diz aí se fez sentido, se vai valer a pena pensar nisso, se você praticar. Por favor, nos conte, coloca aqui, olha, eu vou começar a fazer a partir de hoje. Curta meu comentário para eu voltar e poder contar como foi. Que eu tenho certeza que você vai ver diferenças. A terceira coisa, depois, né, diagnostiquei, depois eu analisei ali a minha rotina. E aí, a terceira coisa foi reorganizar. Então, primeiro eu diagnostiquei, depois eu analisei e agora eu vou reorganizar. Então, eu comecei a listar horário para fazer certas coisas, incluir tarefas que eu não estava fazendo mais, como cuidar de mim mesma, né? Então, assim, eu já estava muito largada, porque a rotina cansa, a rotina pesa. E a primeira coisa que a gente faz, que é errado, mas a primeira coisa que a gente faz é abrir mão da gente mesma, né? A gente abre mão do nosso autocuidado, a gente abre mão de princípios que a gente talvez não abriria antes. Então, eu comecei a incluir da minha rotina, por exemplo, a corrida. Eu comecei a incluir na minha rotina o meu momento de alongamento. Eu faço esse alongamento e pra mim é o momento que eu paro, penso, sabe? Respiro, sinto o momento. Comecei a acordar mais cedo pra poder conseguir fazer tudo isso. Incluir na minha rotina a presença digital, né, nas 3 redes que eu estou, como a minha marca pessoal. Então, tudo isso eu precisei reorganizar essa rotina para que uma coisa não batesse na outra e não dar conflito, né? A quarta coisa foi, na verdade, eu chamo de ticar, mas é como se você classificasse, né? Então, eu classifiquei as minhas rotinas por ordem de prioridade. Existe uma matriz onde você coloca importante, menos importante, urgente, mas não urgente, mas importante, importante e urgente, enfim. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Classifiquei ali a minha rotina e coloquei o que era urgente, o que era, na verdade, não só como urgente, porque a urgência meio que eu classifico no dia, mas eu classifiquei assim, o que não pode deixar de acontecer? O que eu não posso abrir mão de forma nenhuma na minha rotina? O que jamais eu vou deixar de fazer aqui no dia
do que tá escrito da minha rotina diária. Então, cuidar das crianças, por exemplo, é algo que não dá pra abrir mão, fazer comida, sabe? Atender cliente, responder orçamento, enfim. Eu fui listando literalmente aquilo que era extremamente importante, que não dava pra ser, aquilo que era negociável, ou seja, não deu pra fazer um dia, dá pra fazer outro, e aquilo que era menos importante, porque dessa forma, os dias que tinham alguma intercorrência, alguma mudança, eu consigo saber, né? Hoje a rotina tá meio que cravada na minha cabeça, mas ainda assim eu uso algumas ferramentas pra me ajudar a lembrar de coisas que talvez não sejam tão padrão da rotina e que acontece. Se você quiser saber quais ferramentas eu uso, comenta pra mim que eu trago um vídeo mostrando pra vocês as ferramentas que eu utilizo, tá bom? A quinta coisa que eu fiz foi também, após classificar, eu ter uma rotina de abrir um bloco de notas, né? E listar no dia, no início do dia, ou assim que eu lembro, eu sempre vou lá e coloco o que é urgente. Então, aquilo que eu coloquei no bloco de notas é o que eu não posso deixar de fazer. E geralmente tá em ordem de prioridade. Dessa forma, eu não fico com a minha cabeça cheia pensando em tudo que eu tenho pra fazer, porque eu tenho a segurança de que eu tenho um local pra olhar e lembrar o que eu preciso fazer, não ficar com aquela sensação de que tô esquecendo alguma coisa. E ao mesmo tempo eu ainda tenho um controle à vista, né? A gente chama de... Eu tenho ali um plano à vista, na minha visão, pra eu olhar e saber o que eu fiz. Então, chega ao final do dia, eu ainda tenho a sensação do contentamento, de produtividade feita, de produtividade gerada, de ações realizadas e executadas. E eu fico realmente satisfeita em saber de que eu não passei o dia e me distraí, sabe? Que eu estava no foco. Eu estou num objetivo muito pessoal, que é eliminar dívidas, né? Então, eu estou realmente focada nisso. E eu tô fazendo várias ações, eu tô gravando pra vocês, depois eu vou soltar esse vlog. Vai ser literalmente um vlog, porque eu quero te ensinar como eu fiz isso. Você vê toda essa rotina, você vai ver de perto. Então se inscreve nesse canal, ativa a notificação pra quando esse quadro ir ao ar. Você vai saber que quando esse quadro for ao ar é porque eu zerei total. E aí eu vou abrir tudo, valores, você vai saber tudo, vai ser bem interessante. Então já te convido a ficar de olho por aqui. Então, a última ação foi essa de listar, e aí eu quero destacar algumas coisas pra você. Eu utilizo algumas ferramentas pra me ajudar, mas se você não quiser ter aplicativo, se você não quiser fazer isso, um bloco de notas no celular é muito prático, ou um caderninho pequeno que você consiga anotar, e o seu próprio despertador. Você pode utilizar o seu despertador para te lembrar de tarefas que você não pode esquecer, e aí vai tocar na hora que precisa. O próprio calendário do Google. Então, assim, existem ferramentas que já estão na sua mão, que já estão em seu acesso. Basta você utilizar a seu favor. Então, estar organizada tem relação direta com os resultados que você vai produzir. Então, muitas das vezes nós estamos sem resultados, mas não estamos percebendo que na rotina do dia a dia, e por que eu citei a minha rotina doméstica? Porque a maioria tem essa rotina igual a mim. Tem uma rotina de casa, de ser mãe, de trabalho, enfim. Algumas não têm filhos, mas têm um trabalho CLT ainda e ainda empreende. Outras não têm, mas têm uma rotina de casa, de família, de apoio. Ou às vezes não tem essa rotina, mas é sozinha para fazer tudo. Então, assim, são diversos cenários, mas todos eles eu tenho certeza que têm uma relação em comum, que é a minha e a sua, que é estar trabalhando em casa, empreendendo e tentando crescer uma empresa. Então, se você tá nessa situação, você tá se sentindo confusa, você tá se sentindo com esquecimento, você não está conseguindo ter atenção, organize a sua rotina. E uma das coisas que eu quero destacar que eu descobri ao fazer esse controle foi o meu sono. Eu percebi que eu estava dormindo menos de 6 horas por dia. E ao estudar sobre a quantidade de sono ideal, eu percebi que um adulto precisa dormir entre 7 a 9 horas. Então, assim, 9 horas pra mim é insustentável, eu não consigo. Primeiro que eu não consigo mesmo, porque meu relógio biológico não me permite, tá acostumado a acordar mais cedo. Mas eu me obriguei a dormir pelo menos 7 horas. 7 horas é o meu mínimo. E aí eu observei uma melhoria muito grande. Eu percebi uma melhoria de atenção. Eu já passei a não esquecer tanto as coisas,
sabe? Me aliviou a mente. Então, assim, existe uma técnica de produtividade que ensina você a fazer alguns passos. Eu posso trazer aqui pra vocês, se for do interesse de vocês, pontuar a técnica bem certinha, mas essa questão de você tirar da sua cabeça vai te aliviar muito. E a sensação de ter concluído os seus objetivos vai te dar a motivação exata para você continuar fazendo. A motivação é algo que eu geralmente não aposto muito nela, porque ela tem um gás no início e depois para. Mas eu acredito que quando você é obstinado e persistente, resiliente, que são características que todo empreendedor precisa, e você, empreendedora, precisa buscar ter, isso sim vai te fazer a continuar caminhando e alcançar cada vez mais caminhos mais longos e mais consistentes. O que precisamos é de verdadeiramente ser constantes, porque a constância é que nos faz alcançar os nossos resultados. Não adianta nada você ter um objetivo e você não consegue cumprir a primeira regra, talvez aí para alcançar o seu objetivo. Não adianta eu querer ser a melhor empresa de chocolate se eu não consigo organizar a minha produção e produzir. Então, uma coisa precisa da outra. Você tem que ver que são molas, né? Uma gera energia para a próxima ação. E se a primeira ação está sem energia para girar, provavelmente você não vai conseguir caminhar nas outras coisas. Então, o papo de hoje, o café de hoje, que eu até abandonei meu café de tanto que eu tinha para falar. O café de hoje é para você se organizar. Talvez você tá muito insatisfeita, Paula, eu não consigo executar nada. Faça essa análise. Faça essa análise e me conta. Eu fiz e deu super certo. Eu espero que dê certo para você também. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas empreendedoras. Convida ela para me seguir aqui nas redes sociais, para ela estar atenta a esse canal todos os dias. Todos os dias não. De segunda a sexta eu tô aqui com você compartilhando algo que eu já vivi, experimentei e deu certo. Então, tô te economizando alguns anos aí apenas em um bate-papo, caso você esteja precisando disso. Se você já tá evoluída, já tá conseguindo seguir tua vida aí e tá fluindo super bem, compartilha com a gente. Outras mulheres precisam ler, porque tem gente que não tá conseguindo. Então vamos nos ajudar? Eu te desejo uma excelente segunda-feira e amanhã eu tô aqui de novo, às 8h30. Tchau!